Em 1898, um psicólogo chamado Edward Thorndike conduziu um experimento que estabeleceria as bases para a nossa compreensão de como os hábitos se formam e as regras que guiam o nosso comportamento. Thorndike estava interessado em estudar o comportamento dos animais e começou a trabalhar com gatos. Ele colocava cada gato em um dispositivo conhecido como caixa quebra-cabeça, que fora projetada para que o gato pudesse escapar através de uma porta por meio de algum ato simples, como puxar uma cordinha, pressionar uma alavanca ou pisar em uma plataforma. Por exemplo, uma caixa continha uma alavanca que, quando pressionada, abria a porta lateral da caixa. Uma vez aberta a porta, o gato poderia sair e correr até uma tigela com comida. A maioria dos gatos queria fugir assim que era colocado dentro da caixa. E eles enfiavam o nariz nos cantos, as patas pelas frestas e arranhavam os objetos soltos na caixa. Depois de alguns minutos de exploração, eles apertavam a alavanca mágica e a porta se abria e eles escapavam. Thorndike registrou o comportamento de cada gato em muitas tentativas. No começo, os animais se moviam aleatoriamente pela caixa. Mas assim que a alavanca era pressionada e a porta se abria, o processo de aprendizado começava. Gradualmente, cada gato aprendeu a associar a ação de pressionar a alavanca com a recompensa de escapar da caixa e chegar até a comida. Depois de 20 a 30 tentativas, o comportamento se tornou tão automático e habitual que o gato conseguia escapar em poucos segundos. Thorndike observou o seguinte: o gato idoso levou os seguintes tempos para realizar o ato: 160 segundos primeiramente, depois 30, depois 90, depois 60, depois 15, depois 28, depois 20, depois 30, depois 22, depois 11, 15, 20, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 6, 7. Então, ele observou que durante os 3 primeiros ensaios, o gato escapou em uma média de 1 minuto e meio. Durante os 3 últimos, ele escapou em média de 6,3 segundos. Com a prática, cada gato cometia menos erros e suas ações se tornavam mais rápidas e automáticas. E em vez de repetir os mesmos erros, o gato começou a ir diretamente para a solução. E a partir dos seus estudos, Thorndike descreveu o processo de aprendizagem afirmando que comportamentos seguidos de consequências satisfatórias tendem a se repetir e aqueles que produzem consequências desagradáveis têm menos probabilidade de se repetir. Ou seja, o seu trabalho fornece um ponto de vista perfeito para discutir como os hábitos se formam em nossas próprias vidas. E ele também fornece respostas para algumas questões fundamentais como: o que são hábitos? Por que o cérebro os constrói? Então vamos à resposta. Por que o seu cérebro cria hábitos? Um hábito é um comportamento repetido o suficiente para se tornar automático. E o processo de formação de hábitos começa com tentativa e erro. Sempre que você encontra uma nova situação na vida, o seu cérebro precisa tomar uma decisão. Como eu respondo a isso? E na primeira vez que você se depara com um problema, você não tem certeza de como resolvê-lo. Como o gato de Thorndike, por exemplo. Você está apenas tentando descobrir o que funciona. E a atividade neurológica no nosso cérebro é alta durante esse período. Você está analisando cuidadosamente a situação e tomando decisões conscientes sobre como agir. E você está absorvendo uma tonelada de novas informações e tentando entender tudo. O cérebro está ocupado aprendendo o curso de uma ação mais eficaz. E ocasionalmente, como um gato pressionando uma alavanca, você tropeça em uma solução. Você está se sentindo ansioso e descobre que correr o acalma. E está mentalmente exausto depois de um longo dia de trabalho e percebe que jogar videogame o relaxa. Você está explorando e BUM! Uma recompensa. E depois que você se depara com uma recompensa inesperada, você altera a sua estratégia para a próxima vez. O seu cérebro imediatamente começa a catalogar os eventos que procederam à recompensa. Você pensa: espera um minuto, isso foi bom, o que eu fiz antes disso? E esse ciclo de feedback por trás de todo o comportamento humano, tente, fale e aprenda, tente de maneira diferente. Com a prática, os movimentos inúteis desaparecem e as ações úteis são reforçadas. E é assim que o hábito é formado. E sempre que você enfrentar um problema repetidamente, o seu cérebro começa a automatizar o processo para resolvê-lo. Seus hábitos são somente
uma série de soluções automáticas que resolvem os seus problemas e as tensões que você enfrenta regularmente. Como descreve o cientista comportamental Jason Weir, os hábitos são simplesmente soluções confiáveis para problemas recorrentes em nosso ambiente. E à medida que os hábitos são criados, o nível de atividade no cérebro diminui. Você aprende a observar pistas que indicam o sucesso e ignora todo o resto. Quando a situação semelhante surge no futuro, você sabe exatamente o que procurar. Não há mais necessidade de analisar todos os ângulos de uma situação. O seu cérebro pula o processo de tentativa e erro e cria uma regra mental. Tipo, se isto, então aquilo. E esses scripts cognitivos são seguidos automaticamente sempre que a situação é apropriada. E agora, por exemplo, sempre que você se sentir estressado, você terá vontade de correr. E assim que você entra em casa depois do trabalho, você vai direto para o videogame. Uma escolha que antes exigia esforço, agora é automática. Um hábito foi criado. Hábitos são atalhos mentais aprendidos com a experiência. De certo modo, eles são apenas uma lembrança de passos já seguidos anteriormente para resolver um problema. Sempre que as condições estiverem corretas, você pode utilizar essa memória e aplicar automaticamente a mesma solução. E a principal razão pela qual o seu cérebro se lembra do passado é para prever melhor o que funcionará no futuro. E a formação de hábitos é incrivelmente útil, porque a mente consciente é um obstáculo para o cérebro, por ser capaz de prestar atenção a apenas um problema de cada vez. E o seu cérebro está sempre trabalhando para guardar sua atenção consciente para qualquer tarefa que seja mais essencial. Sempre que possível, a mente consciente delega tarefas para que a mente não consciente as realize automaticamente. E isso é exatamente o que acontece quando um hábito é formado. Os hábitos reduzem a carga cognitiva e liberam a capacidade mental para que você possa direcionar a sua atenção para outras tarefas. E apesar da sua eficiência, algumas pessoas ainda se perguntam sobre os benefícios dos hábitos. O argumento é o seguinte: os hábitos tornarão a minha vida sem graça? Eu não quero ingressar em um estilo de vida que eu não gosto. Será que uma rotina demais não tira a vibração e a espontaneidade da vida? Certamente não. Essas questões estabelecem uma falsa dicotomia. Fazem você pensar que é preciso escolher entre construir hábitos e alcançar a liberdade. E, na verdade, os dois se complementam. Hábitos não restringem a liberdade. Eles a criam. Na verdade, pessoas que não controlam seus hábitos muitas vezes são aquelas que têm menos liberdade. Sem bons hábitos financeiros, você sempre estará lutando pelo próximo tostão. Sem bons hábitos de saúde, você sempre parecerá ter pouca energia. Sem bons hábitos de aprendizagem, você sempre sentirá que está atrás da curva. Se você está sempre sendo forçado a tomar decisões em tarefas simples como: devo me exercitar? Onde vou escrever? Quando pago as contas? Então você tem menos tempo para a liberdade. Somente quando tornamos os fatos básicos da vida mais fáceis é que conseguimos criar um espaço mental necessário para criar o pensamento livre e a criatividade. Por outro lado, quando você tem seus hábitos arraigados e os elementos básicos da vida estão determinados e são realizados, sua mente estará livre para se concentrar em novos desafios e dominar o próximo conjunto de problemas. Construir hábitos no presente permite que você faça mais do que você deseja no futuro. E qual é a ciência por trás dos hábitos? O processo de construção de um hábito se divide em 4 estágios simples: o estímulo, o desejo, a resposta e a recompensa. Decifrar essas peças fundamentais nos ajuda a entender o que é um hábito, como funciona e como melhorá-lo. Esses 4 estágios padrões são a espinha dorsal de todos os hábitos, e o seu cérebro os percorre na mesma ordem todas as vezes. Primeiro, há um estímulo. Ele aciona o cérebro para iniciar um comportamento. É uma informação que prevê a recompensa. Nossos ancestrais pré-históricos prestavam atenção a sinais que indicavam a localização de recompensas primárias, como comida e água. E hoje, passamos a maior parte do tempo reconhecendo estímulos que predizem recompensas secundárias, como dinheiro, fama, poder, status, elogio, aprovação, amizade e amor ou um sentimento de satisfação pessoal. Claro que essas buscas também aumentam indiretamente nossas chances de sobrevivência e reprodução. E esse é o motivo mais profundo por trás de tudo que fazemos. Sua mente está continuamente analisando seu ambiente interno e externo em busca de estímulos de recompensa. E como o estímulo é a primeira indicação de que estamos perto de uma recompensa,
isso naturalmente leva a um desejo. Os desejos são o segundo passo. E eles são a força motivadora por trás de cada hábito. Se em algum nível de motivação ou desejo, sem desejar a mudança, não temos razão para agir. Porque o que você almeja não é um hábito em si, mas sim a mudança de estado que ele o proporciona. Você não almeja fumar um cigarro, mas a sensação de alívio que ele proporciona. Não é motivador escovar os dentes, mas sim a sensação de ter uma boca limpa. Você não quer ligar a televisão, você quer se divertir. Todo desejo está ligado à vontade de mudar o seu estado interno. E esse é um ponto importante que discutiremos em detalhes mais adiante. E os desejos diferem de pessoa para pessoa. Em teoria, qualquer informação pode desencadear um desejo, mas na prática, as pessoas não são motivadas pelos mesmos estímulos. Para um jogador, o som das máquinas caça-níqueis pode ser um estímulo potente, que desencadeia uma intensa onda de desejo. Para quem raramente joga, os sons e barulhos de um cassino são apenas ruídos de um fundo. Os estímulos são insignificantes até serem interpretados. Os pensamentos, sentimentos e emoções do observador são os que transformam um estímulo em desejo. O terceiro passo é a resposta. Ela é o verdadeiro hábito que você pratica e que pode assumir a forma de um pensamento ou uma ação. Se a resposta ocorre ou não, depende de como você está motivado e quanto atrito está associado ao comportamento. Se uma determinada ação requer mais esforço físico ou mental do que você está disposto a gastar, você não fará isso. Sua resposta também depende da sua capacidade. Parece simples, mas um hábito só consegue se enraigar se você for capaz de praticá-lo. Se você quer enterrar uma bola de basquete, mas não consegue pular alto o suficiente para alcançar o aro, bem, você está sem sorte. Finalmente, a resposta oferece uma recompensa. E as recompensas são o objetivo final de todo hábito. O estímulo significa perceber a recompensa. O desejo, querer a recompensa. E a resposta, obtê-la. Buscamos as recompensas porque elas servem para dois propósitos. 1. Elas nos satisfazem. 2. Elas nos ensinam. O primeiro objetivo das recompensas é satisfazer o seu desejo. Sim, as recompensas oferecem benefícios em si mesmas. Comida e água fornecem energia do que você precisa para sobreviver. Conseguir uma promoção para mais dinheiro e respeito. Ficar em forma melhora a sua saúde e suas perspectivas de namoro. Mas o benefício mais imediato é que as recompensas satisfazem o seu desejo de comer, conquistar status ou aprovação. Pelo menos por um momento, recompensas oferecem satisfação e alívio do desejo. Em segundo lugar, as recompensas nos ensinam a quais ações valem a pena lembrar no futuro. O seu cérebro é um detector de recompensa. Ao longo da sua vida, o seu sistema nervoso sensorial monitora continuamente quais ações satisfazem os seus desejos e proporcionam prazer. Os sentimentos de prazer e decepção fazem parte do mecanismo de feedback que ajuda ao cérebro a distinguir ações úteis de ações inúteis. As recompensas fecham o ciclo de feedback e completam o ciclo de hábito. Se um comportamento é insuficiente em qualquer um dos 4 estágios, isso não se tornará um hábito. Elimine o estímulo e o seu hábito nunca começará. Reduza o desejo e não terá motivação suficiente para agir. Dificulte o comportamento e não será mais capaz de colocá-lo em prática. Se a recompensa não satisfazer os seus desejos, você não terá mais motivo para realizar a ação no futuro. Sem os seus 3 primeiros estágios, um comportamento não ocorre. Sem os 4, ele não é repetido. Em resumo, o estímulo desencadeia um desejo que motiva uma resposta, que fornece uma recompensa que satisfaz o desejo e, em última instância, se associa ao estímulo. Juntos, esses 4 estágios formam um feedback neurológico: estímulo, desejo, resposta, recompensa, estímulo, desejo, resposta, recompensa, que finalmente permite que você crie hábitos automáticos. E esse ciclo é conhecido como o ciclo de hábitos. Esse processo de 4 estágios não é algo que acontece ocasional, mas sim um ciclo de feedback interminável, que está em execução e em atividade todos os momentos da sua vida, inclusive agora. O cérebro está continuamente examinando o ambiente, prevendo o que acontecerá em seguida, experimentando respostas diferentes e aprendendo com os resultados. E todo o processo é concluído em uma fração de segundo. E nós usamos de novo e sem perceber tudo o que foi empacotado no momento anterior. E nós podemos dividir esses 4 estágios em 2 fases: a fase do problema e a fase da solução. A fase do problema inclui o estímulo e o desejo,
e é quando você percebe que algo precisa mudar. A fase da solução inclui a resposta e a recompensa, e é quando você age e atinge a mudança que você deseja. Todo comportamento é motivado pelo desejo de resolver um problema. Às vezes, o problema é que você percebe algo bom e quer obtê-lo. Às vezes, o problema é que você está sentindo dor e quer aliviá-la. De qualquer maneira, o propósito de todos os hábitos é resolver o problema que você enfrenta. E agora eu vou te mostrar exemplos de como isso acontece na vida real. Imagina que você entra em um quarto escuro e acende a luz. Você já executou esse hábito simples tantas vezes automaticamente que os 4 estágios são percorridos em uma fração de segundo. O desejo de agir emerge sem a necessidade de pensar. No momento que nós nos tornamos adultos, raramente notamos os hábitos que governam nossas vidas. A maioria de nós nunca pensou 2 vezes no ato de amarrar o mesmo sapato todas as manhãs, ou desligar a torradeira após cada uso, ou sempre vestir roupas confortáveis quando chegamos em casa do trabalho. Depois de décadas de programação mental, automaticamente nos inserimos nesses padrões de pensamento e ação. Um exemplo: estímulo. Seu telefone vibra com uma nova mensagem no WhatsApp. O desejo. Você quer descobrir o conteúdo da mensagem. A resposta. Você pega o telefone e lê a mensagem. A recompensa. Você satisfaz o seu desejo de ler a mensagem. E agora, quais são as 4 leis de mudança de comportamento? Nos próximos capítulos, veremos repetitivamente como os 4 estágios de estímulo, desejo, resposta e recompensa influenciam em quase tudo em que fazemos todos os dias. Mas antes de fazermos isso, precisamos transformar esses 4 estágios em uma estrutura prática que podemos usar para projetar bons hábitos e eliminar os maus hábitos. E eu me refiro a esses 4 como as 4 leis da mudança de comportamento. E ele fornece um conjunto de simples regras para criar bons hábitos e abandonar os maus hábitos. Pense em cada lei como uma alavanca que influencia o comportamento humano. Quando as alavancas estão nas posições certas, criar bons hábitos é fácil. Quando estão nas posições erradas, é quase impossível. Tá, então como criar um bom hábito? A lei número 1 é a lei do estímulo, ou seja, torne claro. Lei número 2 é o desejo, torne-o atraente. Lei número 3, resposta, torne-o fácil. E a lei número 4, recompensa, torne-o satisfatório. E podemos inverter essas leis para aprender a cortar o mau hábito. Inversão da lei número 1, o estímulo, torne o hábito invisível. Inversão da lei número 2, que é o desejo, torne o hábito desinteressante. Inversão da lei número 3, resposta, torne o hábito difícil. Inversão da lei número 4, recompensa, torne o hábito insatisfatório. Seria irresponsável da minha parte afirmar que essas 4 leis são uma estrutura exaustiva para a mudança de qualquer comportamento humano, mas acho que está bem próximo. Como você verá em breve, as 4 leis de mudança de comportamento se aplicam em quase todos os campos, do esporte à política, da arte à medicina, da comédia à administração. Essas 4 leis podem ser usadas independentemente do desafio que você está enfrentando. Não há necessidade de estratégias totalmente diferentes para cada hábito. Sempre que quiser mudar o seu comportamento, simplesmente pergunte a si mesmo. Sempre que quiser mudar o seu comportamento, simplesmente pergunte a si mesmo: como posso torná-lo mais claro? Como posso torná-lo mais atraente? Como posso torná-lo mais fácil? E como posso torná-lo mais satisfatório? Se você já se perguntou: por que eu não faço o que eu digo que vou fazer? Por que eu não perco peso? Por que eu não paro de fumar? Por que eu não economizo para a minha economia nem começo aquele negócio que eu planejei? Por que digo que algo é importante, mas parece que nunca arranjo tempo para isso? E as respostas dessas perguntas estão em algum lugar dessas 4 leis. A chave para criar bons hábitos e abandonar os maus hábitos é entender essas leis fundamentais e como alterá-las de acordo com a sua necessidade. Todo objetivo está fadado ao fracasso. Todo objetivo está fadado ao fracasso se contrariar a natureza humana. Os seus hábitos estão moldados pelos sistemas em sua vida. Nos capítulos seguintes, discutiremos essas leis uma a uma e iremos mostrar como cada uma delas pode ser usada para criar um sistema de bons hábitos e eliminar automaticamente os maus hábitos. Resumo do capítulo: um hábito é um comportamento repetido o suficiente para se tornar automático. O objetivo final dos hábitos é resolver os problemas da vida com o mínimo de energia e esforços possíveis. Qualquer hábito pode ser dividido em um ciclo de feedback que envolve 4 estágios: estímulo, desejo,
resposta e recompensa. As 4 leis da mudança de comportamento são um conjunto simples de regras que podemos usar para criar hábitos melhores. 1. Torná-los mais claros, torná-los atraentes, torná-los fáceis e torná-los satisfatórios. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui e a continuação segue no próximo vídeo.